Quer aprender o que é markup, break-even, fator de lucro e tudo mais sobre a matemática do Facebook Ads? Então presta muita atenção nesse vídeo. Fala família, Rodrigo Nascimento aqui, eu tô do blog academiadarrendapassiva.com e no vídeo de hoje a gente vai mergulhar de cabeça na matemática do Facebook Ads. Porque a gente sabe que 99% das pessoas que começam a trabalhar com tráfego fracassam. E elas fracassam porque elas não têm ideia dos seus números. Não saber seus números de cabeça, na ponta da língua, é uma receita para jogar dinheiro fora. Então fica ligado até o final desse vídeo, porque se você aprender esses conceitos direitinho, você vai não somente parar de sangrar dinheiro com as suas campanhas de Facebook Ads, mas também vai parar de ter aquela surpresa maldita no final do mês, onde você achava que estava vendendo horrores e quando bate a conta do Facebook no cartão, você toma um choque de realidade. Então saber onde é que estão os seus gastos nas suas campanhas é tão importante que eu já fiz um vídeo sobre análise de métricas, um outro vídeo sobre como começar no Facebook Ads gastando pouca grana, e nesse vídeo aqui a gente vai se aprofundar nessa análise de métricas e destrinchar 3 fatores importantes que vão desde a precificação dos seus produtos até a análise de lucros e perdas das suas campanhas. E esses 3 conceitos são o seguinte: primeiro, markup; segundo, o conceito de break-even; e terceiro, um conceito que eu mesmo desenvolvi, que me permite bater os olhos nas minhas campanhas e saber exatamente qual é meu lucro ou qual é meu prejuízo, que é um conceito chamado fator de lucro. Com esses 3 conceitos, você vai saber exatamente como precificar os seus produtos de maneira consistente e eficiente. 2. Analisar todas as suas métricas com muito mais clareza. E 3. Você vai saber exatamente em todo momento qual é o seu lucro líquido ou seu prejuízo, só de olhar para a sua campanha sem ter que abrir uma planilha do Excel. Então fica até o final desse vídeo, porque como de costume aqui no canal, eu vou mostrar um exemplo de uma das minhas campanhas. Eu escolhi essa campanha porque ela foi assim mais ou menos, então ela é um exemplo perfeito para a gente analisar usando esses conceitos para ver por que eu abandonei o barco daquela campanha e não escalei. Então vamos ao que interessa. Número 1, markup. Bom, markup é o começo de tudo, porque tudo começa com precificação. Se você precificou o seu produto muito barato, ele vai vender muito, mas não vai te trazer nenhum retorno. E se você precificou seu produto muito caro, ele simplesmente não vende. E uma forma de precificar os seus produtos de maneira consistente é utilizando o conceito de markup. E o que é markup? Bom, markup é um fator que você multiplica o custo total dos seus produtos para você construir o preço final que você vai oferecer aos seus clientes. Por exemplo, imagina que você está planejando vender um produto que custa R$ 5,00 com o seu fornecedor. E esse custo já inclui o frete, o custo do produto em si, as taxas e etc. Então, o produto custa R$ 5,00 e se você usar um markup de 3, significa que o preço final do seu produto vai ser de R$ 15,00. E a vantagem de usar uma estratégia de markup consistente é que você consegue, ali na precificação, já programar o quanto que você vai gastar com cada braço do seu negócio e quanto você vai levar para casa de lucro. Por exemplo, um markup de 3 vezes, como eu falei nesse exemplo agora, ele é bastante popular porque ele tem uma matemática muito básica. Eu vou gastar 1/3 do meu faturamento com o custo total do produto, 1/3 do meu faturamento com tráfego e 1/3 do meu faturamento vai para o meu bolso. Isso aí me dá uma margem de lucro da ordem de 33%, que para dropshipping é ótimo. Então, com markup, você já ali na precificação já determina qual é o seu alvo para o custo por aquisição de cliente, o famoso CPA lá das métricas do Facebook Ads. Então, na hora de você analisar suas métricas, qualquer campanha que tem um CPA acima de R$ 5,00 vai te ligar o alerta, porque está entrando ali naquela zona em que ela vai comer
um pouco da sua margem de lucro alvo. E, falando em margem de lucro, o conceito número 2 é o conceito de break-even. Bom, break-even, de forma geral, é aquele ponto no seu negócio onde você nem fica no lucro, nem fica no prejuízo. Ou seja, você tem um retorno que cobre exatamente todos os custos de campanha e os custos do produto. É o famoso 0 a 0. E por que saber o break-even é importante? É simples, porque eu quero olhar para minha campanha e saber se eu estou no lucro ou prejuízo. E o break-even me permite saber isso de cara. Se eu souber qual é o meu retorno sobre investimento que me deixa no 0 a 0, qualquer ROI que tiver acima desse break-even vai me dar lucro, qualquer ROI que estiver abaixo desse break-even vai me dar prejuízo. Bom, como é que calcula o break-even? Break-even é muito simples de calcular. Você só precisa do seu preço final do produto e do custo. E ele a gente calcula dessa seguinte maneira. É o preço do seu produto dividido pelo preço menos o custo total do seu produto. E se você conhecer o seu markup, tem uma maneira ainda mais fácil de calcular o seu break-even, só conhecendo o markup. E por isso precificar com markup é tão prático. Você calcula o seu break-even simplesmente dividindo o seu fator markup pelo seu fator markup menos 1. Então lá naquele exemplo lá de cima, em que o meu markup era de 3 vezes, meu produto custava R$5 e eu vendia por 15, meu markup era de 3 vezes, eu posso calcular meu break-even só tendo meu markup. E ele sai da seguinte maneira: o break-even vai ser 3 dividido por 3 menos 1. Então meu ROI break-even é 1,5. Qualquer coisa acima de 1,5 vai me dar lucro e qualquer coisa abaixo de 1,5 vai me deixar no prejuízo. É claro que temos que deixar claro que o ROI break-even é uma aproximação, porque na realidade os clientes vão comprar, por exemplo, mais de uma coisa no seu site, ou talvez vão comprar mais de uma unidade. Pode ser que na vida real, se você estiver fazendo o seu trabalho corretamente, o ticket médio do seu produto seja maior do que simplesmente o valor de uma unidade do que você está vendendo. E o último fator, bom, que eu mesmo desenvolvi, é o chamado fator de lucro. E margem de lucro é simplesmente o seu lucro líquido dividido pelo seu faturamento total. Então a vantagem do fator de lucro é que ele te permite calcular essa margem de lucro só olhando para o seu retorno sobre o investimento. Então, olhou o ROI, você já vai saber exatamente qual é a margem de lucro. Você não vai precisar abrir uma planilha do Excel, colocar um monte de número. Então, o fator de lucro ele é 1 dividido pelo seu ROI break-even. Então, naquele exemplo ali de cima, onde o ROI break-even era 1,5, o fator de lucro vai ser 1 dividido por 1,5, que dá aproximadamente 0,66. O fator de lucro é sempre menor do que 1. E quanto mais perto de 1, mais potencial para lucro esse seu produto vai ter. Então, se você tiver aí começando a vender um produto que tem um fator de lucro de 0,85, isso quer dizer que você tem uma ótima chance de fazer esse produto funcionar, porque a precificação está no ponto, né? Então, o fator de lucro da ordem de 0,3 é um pouco mais complicado, o fator de lucro da ordem de 0,7 é o ideal. Tendo o fator de lucro, você pode calcular a sua margem de lucro. A margem de lucro, então, vai ser o fator de lucro subtraído de 1 dividido pelo seu ROI. Assim, imagina que você numa campanha teve o ROI de 1,8. Então, lembrando no nosso exemplo, o nosso ROI break-even é 1,5, o nosso fator de lucro é 0,66. Então, a minha margem de lucro, sem abrir nenhuma planilha do Excel, vai ser 0,66 menos 1 dividido por 1,8. Então fica 0,66 menos 0,55, que dá uma margem de lucro de 11%. Então, com o ROI break-even, você sabe que você está no lucro, com um ROI final de 1,8, e com o fator de lucro, você calcula até qual é a sua margem de lucro em cima desse ROI final e desse ROI break-even. Espero que não tenha ficado muito complicado, mas se você dominar isso, você não vai mais perder dinheiro com as suas campanhas de Facebook Ads.
Então, volta esse vídeo quantas vezes for necessário e aprende esse conceito. É o conselho que eu te dou. Então, como de costume aqui no canal, vamos olhar um exemplo das minhas campanhas em que a gente vai calcular qual é o ROI Break-Even, qual é o markup que eu usei para precificar esse produto e qual é o fator de lucro e a margem de lucro final desse produto. E por que eu escolhi cortar essa campanha e abandonar o barco desse meu produto. Então, galera, abri aqui o gerenciador de anúncios e uma das minhas campanhas que me gerou aí 36 compras num valor de conversão de compras de $1.142 e um valor gasto de $716. Bom, essa campanha aqui rodou nos Estados Unidos, todos os valores aqui estão em dólares. E se você quiser aprender como é que eu configuro meu gerenciador de anúncios para colocar todas essas métricas super importantes lado a lado uma da outra, assiste esse vídeo aqui, que ele te dá todo o básico que você precisa para analisar suas métricas em campanhas de compra no Facebook Ads. Bom, então, você vê que esse retorno sobre investimento aqui não ficou nada muito extraordinário, na ordem ali de 1,59. Então vamos usar esses três números que a gente destrinchou aí no início do vídeo para analisar essa campanha e para eu te explicar por que eu matei depois da fase de aprendizado e não escalei essa campanha. Primeiro de tudo, a gente tem que começar com o custo do produto. Esse produto custava para mim $10,50, já incluindo as taxas de envio do Gateway, Shopify e tudo mais. Bom, custo de $10,50 e eu usei um markup que foi ali perto de 3, na verdade foi de 2,94 e que me deixou um preço final de $30,95. Então, um markup perto de 3, ali 2,94. Então, o markup de 2,94 me permite calcular diretamente qual é o ROI Break-Even, aquele ROI do 0 a 0, que me deixa sem lucro, mas também sem prejuízo. Para calcular o ROI Break-Even, eu uso o meu markup, 2,94, e divido pelo markup menos 1. Então, 2,94 dividido por 1,94. Isso me dá um número de 1,51. Então, meu ROI Break-Even é 1,51. Olhando aqui na campanha, a gente está vendo que o ROI final foi de 1,59, então, em princípio, eu não estou no prejuízo, certo? Estou no lucro. Mas, justamente quando eu uso aquele meu camarada, o fator de lucro, para calcular a margem de lucro, é que eu vejo que essa campanha aqui pode ser uma furada. Por quê? Vamos calcular qual é aquele fator de lucro que eu defini lá em cima. Bom, o fator de lucro é o inverso do ROI Break-Even. Então, o inverso de 1,51 dá ali 0,66. Então, tem um fator de lucro de 0,66 e, como eu falei, ali perto de 0,7 é ótimo, não tem nenhum problema com isso. Porém, agora, calculando a margem de lucro fica igual ao meu fator de lucro menos 1 sobre o ROI final da campanha, que é 1,59. Então, a margem de lucro fica 0,66 menos 0,63, que me dá um valor de 0,03, ou seja, 3% de lucro. 3% de lucro pode não ser tão ruim quanto está no prejuízo, porém é um péssimo indicador para sua campanha. Significa que não dá para escalar. Bom, se está saindo da fase de aprendizado com a margem de lucro apertada de 3%, quando você for escalar, essa margem de lucro vai descambar para o negativo e você vai sair no prejuízo. Muito arriscado, não escalem suas campanhas que tem uma margem de lucro muito apertada, muito longe do seu ideal, porque é furada. Então, se você está começando agora a se aventurar no mundo do tráfego pago com Facebook Ads, assista esse meu vídeo aqui sobre como começar a vender no Facebook com pouco dinheiro e se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho da notificação. Até a próxima!